Pedro Álvares Cabral nasceu no Castelo de Belmonte, na Beira Baixa, Portugal, no ano de 1467. Foi o terceiro filho de Fernão Cabral e Isabel Gouveia de Queiroz. Criado como membro da nobreza portuguesa, Cabral foi enviado à corte do rei Dom Afonso V em 1479, quando tinha cerca de 12 anos. Educou-se em humanidades e foi treinado para lutar e pegar em armas. Cabral estudou em Lisboa, onde aprendeu literatura, história, cosmografia e artes militares. Os registros de suas ações antes de 1500 são extremamente incompletos, mas Cabral pode ter excursionado pelo norte da África, tal como haviam feito seus antepassados e era comumente feito por outros jovens nobres da sua época. O rei Dom Manuel I, que tinha ascendido ao trono 2 anos antes, concedeu-lhe um subtítulo anual no valor de R$30.000 em 12 de abril de 1497. Tinha cerca de 17 anos de idade em 30 de junho de 1484, quando foi nomeado moço fidalgo do Conselho do Rei e, na mesma época, foi nomeado Cavaleiro da Ordem de Cristo. Não há nenhuma imagem ou descrição física detalhada de Cabral contemporâneas à sua época. Sabe-se que era forte e igualava seu pai em altura, tinha cerca de 1,90 m. O caráter de Cabral tem sido descrito como culto, cortês, prudente, generoso, tolerante com os inimigos, humilde, mas também vaidoso e muito preocupado com o respeito que sentia que sua nobreza e disposição exigiam. No reinado de Dom João II, começaram as grandes saídas marítimas. Experientes no uso de caravelas, os portugueses passaram a explorar as costas ocidental da África. Em 1488, Bartolomeu Dias cruzou o Cabo da Boa Esperança, extremo sul da África, e em 1498 Vasco da Gama chegou em Calicut, na Índia. Em 15 de fevereiro de 1500, Cabral foi nomeado capitão-mor de uma expedição à Índia. Era costume da época a coroa portuguesa nomear nobres para comandar expedições navais e militares, independentemente da experiência ou competência profissional deles. Este foi o caso dos capitães dos navios comandados por Cabral. A maioria era nobre como ele. Esta prática era arriscada, uma vez que a autoridade poderia cair nas mãos de pessoas altamente incompetentes e incapacitadas, como poderia também cair nas mãos de líderes talentosos como Afonso de Albuquerque ou João de Castro. Poucos detalhes a respeito dos critérios utilizados pelo governo português para escolher Cabral como chefe da expedição à Índia sobreviveram ao tempo. No decreto real que o nomeou capitão-mor, as razões dadas são méritos e serviços. Nada mais se sabe sobre estas qualificações. De acordo com o historiador William Greeley, o rei Dom Manuel I, sem dúvida, o conhecia bem na corte. Isso, junto com o papel da família Cabral, a lealdade inquestionável deles à coroa, a aparência pessoal de Cabral e a capacidade que ele tinha demonstrado na corte e no conselho foram fatores importantes. Também a seu favor pode ter estado a influência de 2 de seus irmãos que faziam parte do conselho do rei. Cabral tornou-se o chefe militar da expedição, enquanto navegadores mais experientes foram destacados para a expedição para ajudá-lo em assuntos navais. Tais navegadores comandariam, junto com os outros capitães, 13 navios e 1.500 homens. Desse contingente, 700 eram soldados, embora a maioria fosse composta por plebeus comuns que não tinham nenhum treinamento ou experiência em combate anterior. Também haviam pessoas importantes em cada navio, como fidalgos e religiosos, entre eles o Frei Henrique Soares de Coimbra. Estava a bordo o escrivão Pero Vaz de Caminha e ainda cientistas e astrônomos. A frota tinha 2 divisões. A primeira era composta por 9 naus e 2 caravelas e dirigiu-se rumo a
Calicut, na Índia, com o objetivo de estabelecer relações comerciais e uma feitoria. A segunda divisão, constituída por uma nau e uma caravela, zarpou do porto de Sofala, no atual Moçambique. Como recompensa por liderar a frota, Cabral tinha direito a 10.000 cruzados, antiga moeda portuguesa equivalente a aproximadamente 35 quilos de ouro, e a comprar 30 toneladas de pimenta, às suas próprias custas, para transportar de volta à Europa. A pimenta poderia então ser revendida à coroa portuguesa livre de impostos. Ele também foi autorizado a importar 10 caixas de qualquer outro tipo de especiaria livre de impostos. Embora a viagem fosse extremamente perigosa, Cabral tinha a perspectiva de se tornar um homem muito rico caso retornasse com segurança para Portugal. Durante décadas, Portugal buscava uma rota alternativa para o Oriente que excluísse o mar Mediterrâneo. O expansionismo de Portugal levaria primeiramente a uma rota para a Índia e posteriormente a colonização um pouco por todo o mundo. A frota, sob o comando de Cabral, então com 32 a 33 anos de idade, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500 ao meio-dia. No dia anterior, a tripulação tinha recebido uma despedida pública que incluía uma missa e uma comemoração com a presença do rei, da corte e de uma enorme multidão. Depois de navegarem bastante, passando pelas Ilhas Canárias e por uma colônia portuguesa situada na costa oeste da África, na tarde do dia 22 de abril de 1500, a frota ancorou perto do que Cabral batizou de Monte Pascoal, uma vez que aquela era a semana da Páscoa. O monte localiza-se no que é hoje a costa nordestina do Brasil. Os portugueses detectaram a presença de habitantes na costa, e os capitães de todos os navios reuniram-se a bordo do navio de Cabral no dia 23 de abril. Cabral mandou Nicolau Coelho para desembarcar e estabelecer contato. Ele pisou na terra e trocou presente com os indígenas. Após Coelho voltar, Cabral ordenou que a frota rumasse ao norte, onde após 65 quilômetros de viagem, ancorou em 24 de abril no local que ele chamou de Porto Seguro. O lugar era um porto natural e Afonso Lopes, piloto do navio principal, trouxe 2 índios a bordo para conversarem com Cabral. O encontro foi amistoso e Cabral ofereceu presentes aos nativos. Os habitantes eram caçadores-coletores da Idade da Pedra, a quem os europeus atribuíram o rótulo genérico de índios. No dia 26 de abril, na Ilha da Coroa Vermelha, é rezada a primeira missa no Brasil. Nos dias que se seguiram, Cabral organizou diversas excursões para conhecer melhor o lugar. No dia 1º de maio, uma cruz foi levantada até as margens. Tinha as armas de Portugal esculpidas. Era o marco da soberania portuguesa. Foi colocado na entrada da floresta, diante de um pequeno altar, onde foi celebrada a segunda missa sobre os olhares dos indígenas, como cerimônia de posse das terras. No dia 2 de maio, a nau de Gaspar de Lemos retorna a Portugal. Os demais navios seguem para as Índias. No dia 13 de maio, 4 embarcações, entre as quais a de Bartolomeu Dias, são destruídas pela tormenta. Pedro Álvares Cabral chega a Calicut, na Índia, no dia 13 de setembro de 1500, onde assina o primeiro acordo comercial entre os dois países. Retornou à Europa com um grande carregamento de especiarias e produtos locais. Em junho de 1501, 6 navios remanescentes da grande esquadra chegam de retorno ao Tejo. Cabral é recebido com festas. Era a consolidação do comércio com o Oriente. Lembrando que foi somente a partir de 1530, com a expedição organizada por Martim Afonso de Souza, que a coroa portuguesa começou a interessar-se pela colonização da nova terra. Em 1503, Cabral casa-se com Dona Isabel de Castro. Em 1518, recebe o título de Cavaleiro de Conselho Real. Em 1509, Cabral retira-se de Lisboa e passa a viver em Santarém. Pedro Álvares Cabral faleceu em Santarém, Portugal, no ano de 1520. Seu corpo foi sepultado na Igreja da Graça. Durante a expedição, uma das naus desapareceu no dia 23 de março de 1500. Os outros barcos fizeram 2 dias de buscas, mas nada foi encontrado. Então seguiram viagem.
Pedro Álvares Cabral estampou a cédula brasileira de 1000 cruzeiros entre 1942 e 1967. A chegada da esquadra portuguesa na costa brasileira foi relatada ao rei de Portugal por Pero Vaz de Caminha em carta. A carta descreve com riqueza de detalhes o momento do descobrimento do Brasil. Na descrição tem um link de uma página que mostra o que estava escrito na carta. Mesmo o Brasil, num período imenso de tempo, ter sofrido tanto com a supremacia portuguesa, Cabral é importantíssimo para a nossa história, pois foi sua expedição que descobriu esta terra e a transformou. É uma pena os portugueses terem explorado tanto o Brasil, pois o português Pedro Álvares Cabral tem uma importância imensa para a origem do nosso país. Yes! Los, DJ JD on the beat, volume like fucking 5. I'm in a great mood. It's that Mario Party 12 shit. Chev, yep. This that perp music, that go to work music. Yeah, this that chirp music. Homie, you should chirp to it. East Coast love me, down south swagging surf to it. Midwest head bob and Cali boys surf to it. This that perp music, that go to work music. Yeah, this that chirp music. Homie, you should chirp to it. East Coast love me, down south swagging surf to it.